Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre esses primeiros caminhos da educação infantil, dentro dos seus aspectos históricos. E hoje nós vamos falar especificamente da criança e da infância no contexto brasileiro, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem até o final dessa aula, que vocês estejam atentos. E depois, se precisar, façam as leituras dos materiais, tá bom? Revejam esse slide e vai dar tudo certo. Para a gente começar, a gente começa com as sociedades indígenas, né? Que é justamente de onde vem o surgimento da infância no Brasil. As primeiras comunidades, os grandes habitantes, né, do território brasileiro, os indígenas, as crianças pequenas eram criadas pelos adultos para brincar e aprenderem a sua cultura. As crianças aprendiam coisas necessárias à sua sobrevivência, até que tivesse idade suficiente, né, para assumir funções nas tribos. E aí a gente vai ver, talvez, né, um contraponto com as sociedades europeias, né, com a cultura presente em outras comunidades, onde as crianças, elas logo antes de ter força de verdade, elas eram colocadas para trabalhar, eram tidas como adultos em miniatura. E nas sociedades indígenas, elas tinham, sim, esse cuidado, né, essa preocupação em brincar, em fazer uso, né, do verde, né, das matas, dos rios. As crianças observavam as atividades dos adultos e ouviam suas histórias que eram passadas de geração para geração. No Brasil colônia, né, quando os portugueses chegaram e trouxeram, né, um pouco dessa cultura, essa catequização. Então, a gente passou pelo aculturamento dos povos indígenas, né, a catequização dos indígenas, impondo-lhes os valores e a cultura da coroa portuguesa. Dentro desse aspecto, né, dessa perspectiva, as crianças indígenas passaram também a incorporar os valores da coroa, né? A ideia dos padres jesuítas era tornar as crianças dóceis e obedientes, uma vez que elas entendiam os hábitos e costumes como selvagens e não civilizados, os hábitos que as crianças indígenas tinham, né? Então, houve aí um massacre, né, social, cultural e educacional também, do ponto de vista das comunidades indígenas, né, que passaram a ser catequizadas à maneira portuguesa, né, à maneira da igreja, de uma forma em que não havia preocupação com os valores das comunidades que eles faziam parte. E depois, na escravatura, né, no período da escravatura, as crianças africanas elas viviam uma infância de privações e negações, criadas em senzalas, eram desde cedo propriedade privada dos senhores de engenho. Não havia a constituição de família, né? A gente não via não existia lar, né? Eles estavam todos misturados, então existia uma supra, né? Existia, como é que eu posso dizer, nada de preocupação, né, com o ser criança, com as suas peculiaridades, com as suas necessidades. Então, a gente via aí pouca preocupação com essas crianças, né, dentro do universo infantil. E aí, a gente vai ter em seguida, né, no movimento da escola nova, depois do processo de escolarização, aliás, do processo da escravidão, né, da abolição da escravatura, a gente vai ter o movimento da escola nova, que concebia para a criança, né, como ser ativo, capaz de pensar, de experimentar, de tirar conclusões e participar das atividades educativas de forma mais dinâmica, e como era proposto nas escolas tradicionais da época. É interessante que a gente vai perceber, por exemplo, na aula passada, nós falamos da
dos jardins de infância, né? Os jardins de infância, eles já existiam no Brasil, no final do século XIX. Só que as pessoas, né? As pessoas que eram escravizadas, elas não tinham acesso às escolas, aos jardins de infância. As crianças ficavam nas senzalas, né? Começavam a trabalhar muito cedo, então não existia uma preocupação com essas pessoas, como também com as pessoas pobres, né? E aí a gente vai ver espaços marginalizados, né? Espaços em que as crianças não tinham sequer direito ao mínimo possível. Aí, na década de 30, o período foi marcado por mudanças substanciais nas formas de organização da sociedade brasileira, né? Aí vai entrando já para a era Vargas, para o movimento também, os movimentos sociais do Mário de Andrade. E aí o país vivia, naquele momento, um processo de urbanização em decorrência da industrialização acelerada. Nesse contexto, foi possível perceber uma maior atenção da sociedade com a infância e a criança, que antes era visto como um adulto em potencial. Então, na década de 30, a gente começa a ver uma mudança na perspectiva do olhar para a infância. E aí a gente passa pela ditadura militar, né, que foi um período que o país viveu um momento de modernização com relação às políticas destinadas à promoção do bem-estar social. Aí foi quando justamente aconteceu, né, a criação da Unicef, de algumas organizações a nível brasileiro, mas também a nível mundial, do ponto de vista dos cuidados e da preocupação com as crianças e com a infância. O período vivia um crescente avanço tecnológico que trazia para todas as suas instâncias da sociedade a imposição da adequação ao mundo da tecnologia, né? Aí a educação precisou transformar-se para estar afinada com essas mudanças, principalmente com relação de produção e trabalho, né? E a gente vai ver como modelo de educação a educação tecnicista, aquela educação que estava muito ligada ao comportamentalismo de Skinner, né? Com o positivismo de Comte. Então, a gente vai ver na educação tecnicista uma preocupação muito maior com as séries mais avançadas, né? Do ensino fundamental, do ensino médio. E na década de 80, o período não representou na história da educação infantil no Brasil avanços, pelo contrário, foi um período de grande lacuna no que diz respeito a projetos voltados para a educação. Na medida em que a população infantil crescia, aumentava os índices de mortalidade na infância, principalmente na faixa entre 0 e 2 anos, pelas precárias condições que eram submetidas às gestantes e às crianças. Mas a gente vai ver também, na década de 80, a promulgação da Constituição Federal, né? Ali a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990. A gente vai ver o início, né, desse olhar para a educação infantil como primeira etapa da educação básica, tá? Então, de uma certa forma, a gente vai conseguir ver, embora com uma lacuna, né, esse espaço destinado para a educação infantil. E aí, atualmente, né, no século XXI, a gente tem a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, que é oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. Como eu falei na aula passada, as creches, elas não são obrigatórias, né? A criança pode ou não fazer esse ensino, né? Ir para a escola com menos de 3 anos, com até 3 anos. Mas a partir de 4 anos, ela tornou-se obrigatória em 2013. Então, a avaliação na educação infantil, ela passou a ser mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, com o objetivo de promoção, né? E de acesso ao ensino fundamental. Sua oferta é de responsabilidade dos municípios e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, contemplando, né, a ação da família e da comunidade, oferecida em creches e pré-escolas. E aí, gente, eu quero agora, né, já que a gente já está
dentro desse percurso histórico, né, falando da educação das crianças e da educação infantil a nível de Brasil, eu trouxe para mostrar para vocês um pouco sobre os retratos da infância hoje no Brasil, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para que vocês possam perceber que muito ainda tem-se para fazer e que vocês são fundamentais nesse processo, tá? Vocês precisam, né, conhecer e, consequentemente, criar condições a partir do trabalho de vocês sobre a infância, né, o respeito e o cuidado com a infância. Então, vamos lá. Esse site aqui é o site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que fala sobre os primeiros anos em suas mãos. Aqui é retratos da primeira infância no Brasil, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, estou mostrando aqui esse infográfico. Ele vai estar lá na plataforma para vocês lerem na íntegra, tá? O mapa da desigualdade, né? A gente começa aqui falando do mapa da desigualdade. A porcentagem de pessoas que vivem em domicílios com crianças de 0 a 6 anos com renda familiar per capita menor do que R$ 170, olha só. Aí aqui as 5 regiões brasileiras, no Nordeste a gente tem 26% da população vivendo com menos de R$ 170 per capita, né? Na região Norte, que é a segunda região mais pobre, 21,4% de famílias. E aí aqui tem outro dado também que é importante a gente ver. 20,6 milhões é o número estimado de crianças de 0 a 6 anos em 2019 no Brasil, né? Esse relatório aqui é de 2019. E 1 em cada 3 dessas crianças vive na pobreza ou na extrema pobreza. Então, a gente tem aí muitas crianças, né? Então, de 20,6 milhões, 1 em cada 3 vive na extrema pobreza. E aí, para a gente falar sobre desenvolvimento infantil, a gente vai passando aqui para mais informações que eu queria trazer para vocês. Nem o básico, né? Infraestrutura primária ainda não é uma realidade para parte das famílias com crianças de 0 a 6 anos. A ausência de esgoto, falta de água encanada, falta de coleta de lixo. Aí, sobre o desenvolvimento infantil, algo também que a gente precisa falar, precisa compreender e conhecer, né? A influência que os cuidados e o ambiente externo têm sobre as conexões cerebrais tornam os primeiros anos de vida um período crucial. E vocês já estudaram nas teorias da aprendizagem, a gente vai ver novamente aqui na disciplina Fundamentos da Educação Infantil sobre as teorias da aprendizagem referente à primeira e à segunda infância. E a gente vai perceber, né, o que implica nesse desenvolvimento, a importância, a influência externa, familiar e também intra, né, familiar nesse desenvolvimento. Olha, a importância dos estímulos, o desenvolvimento pleno da criança se dá pela maneira como ela se relaciona com o mundo à sua volta. Falar, cantar, brincar e ler para bebês e crianças são os melhores estímulos para a aprendizagem. Os bebês que recebem mais atenção de seus cuidadores, que interagem em um ambiente seguro, são mais saudáveis emocionalmente e cultivam melhor as habilidades intelectuais e motoras. A gente já sabe disso, né, gente? E aí a gente precisa agora ver as políticas públicas, ver o que tem sido feito, né? Compreender esse universo da educação infantil, tá? O vínculo entre adulto e criança, fortalecendo nos cuidados diários, viver uma atmosfera ameaçadora, permeada pela violência, pela pobreza, pelo abuso e pela negligência, pode produzir alterações que afetam negativamente a criança por toda a sua vida. E aí aqui a gente vai ter agora, né, chegando no que diz respeito à educação infantil, tem aqui mais uma informação importante também, ó. O desenvolvimento do cérebro começa antes mesmo do nascimento. Os cuidados durante a gestação, portanto, são fundamentais, né? E aí os cuidados com o período da gestação, o contexto da educação infantil. Olha só,
A conscientização das famílias sobre os benefícios da educação infantil, a oferta de vaga e a busca por qualidade são desafios atuais. Então, o acesso à educação infantil é um direito da criança e da família, segundo a Constituição. E aí a gente tem aqui as matrículas, né? O Plano Nacional de Educação prevê a universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola, a educação infantil na pré-escola de 4 a 5 anos e prevê ampliar a oferta de creches para o mínimo de 50% até 2024. Então, olha só, a gente tem de pré-escola quase 100% de crianças matriculadas lá em 2018. Então, hoje a gente deve já ter atingido os 100%, né? Mas em relação às creches, a gente só tinha 34,2%, tá? Apesar de obrigatória, mais de 316 mil crianças de 4 a 5 anos estão fora da escola, nesse gráfico aqui, né, de 2018. E aí, os efeitos da educação infantil, então, aqui é um relatório grande, mas eu quero mostrar para vocês alguns tópicos, né, os benefícios duradouros. Um dos mais longos estudos já feitos sobre a educação infantil, o americano Perry Preschool, acompanhou 123 crianças de famílias de baixa renda que ingressaram na educação infantil aos 3 e 4 anos, e outro que não teve a mesma oportunidade, chamado de grupo controle. Ambos foram acompanhados até a vida adulta. A trajetória dos filhos dessas crianças também foi analisada. Os resultados mostram ganhos intergeracionais. Olha só, gente. A primeira geração que participou da educação infantil, comprometido com as escolas, comprometido com a escola aos 14 anos, a porcentagem que terminou o ensino médio, a porcentagem que ganha mais de 20 mil dólares por ano até os 40 anos. Então, a gente percebe que a valorização da educação infantil é fundamental para os efeitos da educação infantil são fundamentais para a vida, né? Então, quem faz uma boa educação infantil, quem tem bons professores, quem tem uma boa escola na educação infantil, com certeza vai ter ganho para a vida toda, tá? A importância de fortalecer quem cuida, né? Aqui vem falando um pouco sobre a família, sobre os cuidados com a família, sobre o estresse tóxico, que a gente precisa também combater, né? Essa violência doméstica, violência física, psicológica que as crianças passam. E aí, o papel também das empresas, por que investir na primeira infância? Esse relatório aqui, ele é super importante, tá? Para que vocês conheçam, para que vocês possam conhecer. Aqui fala sobre a primeira infância e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí eu vou ampliar aqui, porque eu acho importante falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, ver o que faz parte da Agenda de 2030 da ONU, né? É um plano de vários países pela busca pela erradicação da pobreza e a proteção do planeta. Então, são 17 metas que foram instituídas pelos países que fazem parte da ONU. E, por exemplo, aqui a gente tem 4 metas, né? Erradicar a pobreza, acabar com a fome, melhorar a nutrição das crianças, saúde de qualidade e educação de qualidade. E aqui tem as outras metas, mas que vocês podem estar lendo numa oportunidade, numa próxima oportunidade, tá bom? E eu quero agora dizer a vocês, muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco sobre esse contexto da infância e da criança no Brasil, e que vocês possam também fazer a leitura desse documentário, aliás, desse relatório, e também as leituras que eu deixei à disposição na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal.